tarde a todos. Dando sequência ao nosso evento, eu fui convidado agora para assumir a mesa de mini-conferência Suplementos Alimentares e Produtos Naturais, a pedido do Dr. Cláudio Balduino, que ele teve uma situação pessoal e teve que se ausentar nesse período, então ele pediu para substituí-lo, com uma responsabilidade muito grande, um prazer muito grande estar aqui. E nós teremos duas mini-conferências. Está pronto? Então, a primeira conferência que eu já chamo Dr. Fernando Solera, presidente da Comissão de Controle de Doping da CBF, membro do Comitê Organizador de Doping da Conmebol, médico oficial de controle de doping da FIFA, membro do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol e membro da Comissão membro da Comissão de AUT da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD. Então, por favor, doutor Fernando, um amigo nosso também, além de tudo, né, Fernando? E vamos manter o tempo de 15 minutos. Se sobrar um tempo de cada um dos palestrantes dentro dos 15 minutos, a gente pode abrir para algumas perguntas. Caso contrário, eu peço que vai assim mesmo. O tempo de apresentação seja mantido em função da programação e de muitos que estão com o horário de aeroporto contado. Né, doutor Nabil? Onde a gente aponta? Obrigado pelo convite, obrigado ao Conselho Federal de Medicina e que a gente possa passar um pouco para vocês. Essa não é a minha aula, né? Isso, perfeito. Então, nós vamos seguir esse roteiro, eu espero ser rigoroso no tempo, nós vamos seguir esse roteiro, e o que eu gostaria que vocês começassem pensando, a gente vai iniciar uma introdução a um bate-papo, a um assunto relativo a doping. Então, não tem como a gente falar de doping sem que a gente fale de passagem o que é doping, é uma definição. Então, existe a definição propriamente dita da FIFA, que era mais simplória, é o uso ou a tentativa de uso de uma substância ou um método proibido. Isso é o que acontece quando a gente acha uma substância proibida na urina de um jogador. E aí veio a definição um pouco mais ampla, que é a definição da WADA, que já começa a responsabilizar todo o staff do jogador. E quando a gente fala um pouco mais ampla, porque, como vocês percebem, pode ser uma fuga ou uma não apresentação à área de controle de doping. Então, se um jogador, um atleta em geral, não comparecer à sala de doping que ele foi selecionado e orientado para chegar naquela área de controle de doping num estádio, por exemplo, isso já é motivo para você abrir uma investigação em cima desse jogador. A posse de uma substância proibida. Normalmente, as comissões de controle de doping têm equipes nos estádios, nas piscinas, nos locais onde está acontecendo um evento. E as equipes elas entram dentro do vestiário. E dentro do vestiário a gente dá uma olhada no que tem no chão. Se existir ali uma seringa, uma cápsula de algum medicamento, nós precisamos conversar com o médico da equipe e que ele nos diga, espera lá, por que está acontecendo isso, o que é aquilo? Então, é uma questão, uma situação até investigativa. Bom, o Código Mundial WADA de 2015, por exemplo, passou uma responsabilidade muito grande para o jogador ou para o atleta. O artigo 2.1, por exemplo, diz que a responsabilidade pessoal do atleta assegurar o não uso de cada substância que está na lista de substâncias e métodos proibidos da WADA.
Então, sem dúvida nenhuma, o atleta que tem a obrigação de dizer sim ou não para aquele uso daquela substância. Então, muitas vezes, eu sou questionado sobre algumas substâncias que o atleta não tem que ter uma obrigação cartesiana de conhecer aquilo. Mas ele tem, sim, a obrigação de questionar o colega, de questionar o massagista, de questionar o fisioterapeuta, o que está acontecendo com o corpo dele, o que estão dando para ele naquele momento. Então, nós pedimos, e acredito agora com a cartilha, nós vamos chegar no médico que não está acostumado a trabalhar com esporte, que eventualmente é contratado, por exemplo, no futebol, para fazer uma partida, uma única partida. Então, é um momento de reflexão e é um momento que a gente vai abranger mais de 450 mil médicos, mais especificamente 454 mil médicos no Brasil inteiro. Continuando. Bom, conceitos, né? Normalmente, a gente está falando aqui sobre suplemento. Normalmente, quem usa suplemento, ele espera praticamente um milagre, né? Você vê o praticante de academia treinar e sair do vestiário com aquele squeeze chacoalhando aquele whey protein dele, por exemplo. Na verdade, o que ele está chacoalhando ali? 24 gramas de proteína. 24 gramas de proteína, o que significa isso na vida de um atleta, de um jogador, de uma pessoa que precisa de uma quantidade de proteína normalmente acima de 150 gramas de proteína por dia? É muito pouco. Então, a gente acha que isso pode ser considerado um milagre, digamos assim. Por definição, a portaria número 32 diz o seguinte: o que é um suplemento? Suplemento é comida. Suplemento é um alimento que serve para complementar a dieta de uma pessoa saudável. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas nem sempre isso é assim na prática. Quando eu digo que um suplemento serve para complementar apenas isso, complementar a dieta de uma pessoa saudável, significa que, portanto, e obviamente, não pode ter nenhum medicamento na sua fórmula. Não pode ter nenhuma substância terapêutica, posto que são exclusivamente alimentos. O rótulo não pode fazer qualquer referência a prevenir alguma coisa na saúde da pessoa que está usando aquilo. Não pode ter nenhuma referência para aliviar, tratar uma doença ou uma alteração fisiológica. Isto é um suplemento. Isso é, por exemplo, um BCAA, um whey protein, um L-carnitina, toda aquela gama de suplementos que a gente conhece. Eu trouxe aqui alguns exemplos: glutamina, ômega 3, L-arginina, BCAA, enfim. Isso daqui é o que, teoricamente, melhoraria, suplementaria a dieta de uma pessoa saudável. Agora, quando a gente olha tudo isso daqui, a gente vê que existe a possibilidade de um doping involuntário. E quando a gente fala de doping involuntário, as pessoas quase sempre falam para a gente o seguinte: bom, doping involuntário é aquela questão da contaminação. Eu falo, não. Contaminação de bancada é lenda. Vou falar de novo. Contaminação de bancada é lenda. Ah, mas vários atletas dizem que mandaram fazer uma medicação numa farmácia de manipulação e aquela farmácia contaminou o medicamento que ele mandou fazer ali. Não, isso é uma desculpa. Eu conheço bem as farmácias de manipulação porque eu acabei tendo que visitar. Fui no Conselho Federal de Medicina de Farmácia de Manipulação. Visitei inúmeras farmácias e todas elas têm isso daqui. Senão, o que aconteceria com essa funcionária? No fim do dia, ela teria respirado partículas de todos os medicamentos que ela manipulou naquele dia. Eu cheguei ao absurdo de escutar nesses dias uma orientação para um atleta para que ele peça que a farmácia de manipulação
manipule o medicamento dele o primeiro do dia, para não ter nenhum resto ali de medicamento. Isso é lenda, eu garanto isso para vocês. Bom, a nossa preocupação, diria, a preocupação de uma organização de controle de doping é com esses dados que eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe um trabalho que foi feito na Unicamp em 2014. Veja bem, de 103 suplementos comprados nos Estados Unidos, de sites, 18% tinham esses dois medicamentos aqui, essas duas substâncias, que são proibidas e estão na lista. Mas no rótulo isso não estava escrito. Isso é uma contaminação, não é a contaminação de bancada que eu falei para você, que acabei de abordar aqui com vocês. Por ocasião da Copa do Mundo na África do Sul, foram comprados 33 suplementos. E a gente comprou de sites e de lojas, com CNPJ direitinho. E olha o que aconteceu, 30% tinha informação incorreta. Esta foto aqui, eu fiz num clube aqui no Brasil. É o preparador físico aqui, colocando suplemento, talvez um whey, não é um açaí, evidentemente, talvez um whey, colocando aqui nos potinhos dos jogadores. Existe algum controle? Time de Série A. E aí você pergunta, quem comprou esse suplemento? Ah, não sei, o clube trouxe aí e mandou. E o que acontece hoje no futebol? Um diretor viaja, compra uma quantidade nos Estados Unidos que é mais barato, não compra de uma loja com CNPJ, com endereço, com número de lote, e traz isso daí e empurra para o clube, mais barato. Esse é o grande perigo. E aí qual que é o nosso medo? Qual que é a nossa preocupação? Hoje eu abordei isso aqui, falei com vocês, RAA. E aí eu fiz questão de mostrar para vocês, isso aqui é um laudo de um jogador da CBF, um laudo nosso da CBF, não tem o nome do jogador, porque o laboratório não sabe quem é esse jogador, e que deu um resultado analítico adverso. Então, quando a gente tem isso daqui, e para ficar bem claro, todo mundo tem que entender, o laboratório emite o resultado, isso aqui, para a FIFA e para a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. E a ABCD nos informa. Bom, a nossa preocupação, a minha preocupação, é com o doping involuntário. Como eu falei aqui hoje de manhã, se o jogador quiser enfrentar todo o sistema, ele vai tomar o que ele quiser, ele vai usar um anabolizante, ele vai usar um estimulante, mesmo que a gente vá lá e dê aula e explique. Agora, a nossa preocupação de uma organização antidoping é que a gente não tenha um doping involuntário, porque depois que fez todo o procedimento, lacrou, fechou o material, o jogador assinou, vai para o tribunal. Chegando lá no tribunal, não tem mais o que fazer. É um doping involuntário, como é que você convence o tribunal de que aquilo é apenas, então, somente um uso de um suplemento? Bom, quando eu falo de preocupação, e essa preocupação é nossa agora, eu falo dela por dois motivos. Olha só. O doping involuntário, que eu acabei de mostrar para vocês, e os resultados. Os resultados me assustam. E eu vou mostrar alguma coisa. Como é que uma substância entra para a lista de substâncias e métodos proibidos? Se ela for duas situações dessa aqui, se ela ferir a igualdade da competição, se ela tiver algum comprometimento ético no uso e ela ferir a saúde do atleta. Então, duas dessas. Por exemplo, se ferir a ética e a saúde, o medicamento entra para a lista. Se ferir a igualdade e a ética, entra para a lista também. Então, vamos dar um exemplo para vocês. EPO, eritropoetina, a droga mais utilizada pelo ciclista. É uma substância que aumenta a produção de células vermelhas e uma hemoglobina a mais carrega mais 4 moléculas de oxigênio. Então, o cara está mais bem preparado. Mas isso repercute na vida, na saúde do atleta. Então, entrou pela saúde. E também pela igualdade da competição. Ele vai estar melhor preparado do que o atleta. Então, a eritropoetina entrou aqui por causa dessas duas situações.
A hidroclorotiazida, que é a droga mais encontrada dos diuréticos, né? Também, duas situações, saúde e igualdade. Isso aqui é o que nós, médicos, devemos estar de olho aberto. Futebol brasileiro, resultados analíticos adversos do ano de 2017. Isso é o perfil do futebol brasileiro de 2017. Nós tivemos 20 resultados analíticos adversos, que ainda estão alguns em julgamento e poderão virar resultados positivos. Desses 20 analíticos adversos, esses 5 é na lista de substâncias, né? Diuréticos foram 8 casos, ou seja, 40% dos casos positivos no futebol brasileiro são às custas de diuréticos. Espera lá. Diurético, um jogador de futebol profissional que joga um campo daquele tamanho, ter diurético na urina, ele já transpira quanto? Nós temos na CBF, o Pagura monitora a temperatura das partidas que acontecem às 11 horas da manhã, preocupado com a desidratação do jogador. Os clubes receberam orientações técnicas às custas de jogar uma partida numa temperatura um pouco maior. E na urina do jogador tem o diurético. Agora, não entendo como um jogador de futebol chega numa farmácia e me fala, me dá uma hidroclorotiazida. Se ele estiver falando isso, ele está comprando para a mãe dele, para a tia dele, mas não para ele. O problema do diurético, todos nós sabemos, vai de forma contrária a uma boa mecânica muscular, expolia potássio, expolia sódio, mas nós tivemos no Brasil o maior número de casos positivos com diuréticos e o segundo maior número de casos com corticoides. E eu fiz questão de trazer aqui o número das amostras para a gente ter certeza. Nós estamos falando de dados verdadeiros do futebol brasileiro. Continuando, isso daqui já é um perfil que eu fiz de 2010 até 2017. E se a gente observar, por exemplo, corticoides, que é o S9, glicocorticosteroides, né, que é uma substância proibida apenas em competição, portanto, não era para aparecer aqui, porque eu fiz exames em competição. Se o corticoide é proibido em competição apenas, a gente não deveria encontrar corticoide aqui. Mas olha só, 2010, 2011, e vem num crescente. Olha o que chegou de corticoide em 2017. Isso que o futebol, nos últimos 4 anos, tem tido oportunidade de participar de inúmeras palestras, inúmeros eventos científicos. A medicina do futebol é uma coisa que a gente estimula o estudo sobre isso. E a gente tem tido casos e casos relacionados. Aqui eu coloquei o diurético de novo, né? E aqui o corticoide. Não entendo também. Bom, aí o que vai acontecer? A gente começa a ver isso daqui, ó. Anderson Silva disse que os suplementos causaram contaminação. Mas não é só que ele disse. Existe um número grande de contaminação no uso dos suplementos, né? A imprensa mostra isso daqui diariamente. E a minha preocupação não é só com isto, é com isso aqui. Porque aí, depois que o jogador, quando ele é notificado, ele já começa a pôr a culpa no clube. Ah, eu usei uma medicação proibida, me deram um suplemento, me forçaram goela abaixo esse tipo de medicamento. Aí, quando ele vai para o tribunal e o tribunal julga ele culpado, aí ele vai para cima do colega médico. E aqui a gente tem inúmeros casos que o jogador começou a processar o colega médico. Foi danosa a ação do médico com relação a ele. Médico gravado em consulta, por doping, TJD suspende jogador. Eu estava aqui, estou aqui. Eu estava nesse julgamento. Em todos a gente vai, né? Suspende jogador, médico e fisioterapeuta do clube CSA. Então, essa preocupação, hoje, tem que virar uma preocupação nossa. Até agora era a preocupação das organizações antidoping. Agora que nós estamos
lançando uma cartilha, estamos dentro do CFM, passa a ser uma preocupação nossa. Nós todos temos que nos preocupar. E aí, a sugestão que eu dou, né? Isso aqui é só nós temos do 1º ao 12º a quantidade de doping encontrado. Para quem achava que o ciclismo, essa aqui é a Fenck, essa atleta aqui teve um resultado positivo porque ela colocou uma maquininha, um motorzinho na bicicleta dela. Também é doping mecânico, né? Não é um doping químico. A Fenck é uma dinamarquesa que foi suspensa em 2016. Olha só, do primeiro, aqui é o bodybuilding, é o primeiro esporte que mais aparece casos de doping. O basquete é o 12º. O futebol é o 6º esporte. Luta livre é o 7º. Natação é o 8º. E assim por diante. Então, quem achava que o ciclismo era o primeiro? Não. É que o ciclismo se fala bastante, porque há muitos e muitos anos todo mundo acha que o ciclismo é a ovelha negra, quando na verdade não é. Por que o atletismo está aqui? Porque o atletismo está em 2º lugar, porque existem muitas modalidades e acaba tendo um número maior, mas não que o atletismo seja o pior deles. Bom, a nossa preocupação, como eu falei, que tem que ser uma preocupação nossa, a gente tem que proibir isso aqui. Olha as propagandas de whey. Você não vê uma propaganda de whey que não tem um monstro ali do lado. Então você olha isso, você fala, esse cara acho que não treina tanto, eu vou tomar esse treco. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Quem já foi no Arnold Classic, e eu fui nos últimos 3 Arnold Classic, 2 em São Paulo, 1 no Rio, você vê lá só suplementos, só vitaminas, só saúde. Mas todos esses monstros, eu faço razoavelmente uma grande quantidade de esportes, adoro e frequento muito gente que treina. Isso daqui ninguém consegue comendo bem, dormindo bem e treinando bastante. Cuidados, então, para encerrar. Quem prescreve o suplemento? Médico, nutricionista ou preparador físico? No futebol, eu te garanto que quem prescreve não é o médico. O preparador físico, ele vem com o treinador. E ele goza de um prestígio muito maior que a gente frente ao clube. Então, normalmente, quem prescreve é o nutricionista ou o preparador físico. Qual a indicação? Aporte proteico. Qual a necessidade diária que a gente tem, né, de proteína? 1,8 vezes o peso. Aí você tem quanto de proteína a gente precisa. Se a gente pensar que a melhor fonte proteica, que é animal, de cada 100 gramas que a gente come de carne, frango ou peixe, a gente fica com 18,5%, não vão ser, por medidas, né, 20 por medida, em termos de percentual, 24 gramas de proteína do whey que vão nos garantir um bom treino. Então, se o clube nunca comprar suplemento barato, esse é o último slide, tá? Se o clube resolve suplementar, Serafim Taquilha do Flamengo, ele resolve suplementar. Nenhuma comissão de doping pode questionar o colega. Mesmo porque, no Flamengo, tem critério. Então, se um clube resolve comprar, ou o jogador comprar, no caso, ele tem que ter cuidado. A pilha está acabando aqui. Ele tem que ter uma nota fiscal guardada, porque ele vai ter que guardar um frasco padrão. Então, se ele comprou um whey desta marca, ele compre 2 do mesmo lote, para guardar um padrão, para que ele possa, se eventualmente precisar ser analisado, ele não vai poder chegar com o frasco aberto, porque não tem valor nenhum. Então, ele guarda um frasco padrão, mas ele tem que ter esses cuidados aqui. Nome da loja onde ele comprou, uma nota fiscal, né, com endereço, com CNPJ, e o lote dos produtos anotados na loja. Por quê? Nessas condições, se tiver uma investigação, a gente vai mandar para o laboratório, e aí ele consegue, no tribunal, questionar, arguir o tribunal, porque aquela substância veio de uma substância proibida. Obrigado, desculpa, passei um pouquinho, né? Muito obrigado. Só peço para aguardar para entregar o certificado. Eu já chamo o doutor Naum para se preparar, para fazer a apresentação.
Doutor Solera, queria parabenizar. É um assunto para ficar a tarde inteira debatendo, que eu acho que eu tenho certeza que muitas dúvidas da plateia, mas, infelizmente, temos que seguir o regulamento aqui do horário. Uma pena não podermos ampliar para a discussão, mas acho que em breve a gente vai tentar discutir esse assunto com profundidade, que acho que é a moda, né? É o que acontece no dia a dia. Então, queria parabenizar. Capacidade de síntese em 15 minutos, um pouquinho mais que você falou, e conseguiu abordar o assunto com muita propriedade. Obrigado, obrigado. Então, dando sequência, o Dr. Roberto Naum. O Dr. Roberto é coordenador médico do Comitê Olímpico Brasileiro, coordenador técnico-científico do Laboratório Olímpico do Comitê Olímpico, coordenador técnico-científico do Laboratório Olímpico do COB, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Ele vai fazer a palestra agora para nós, e o tema é suplementos funcionam mesmo e para quem? Então, com a palavra, doutor Roberto. Samir, obrigado. Mais uma vez é um prazer falar aqui na casa. E eu fui convidado para falar desse tema, que não é polêmico, é um tema que acabou de ser discutido, brilhantemente apresentado, um pouco sobre a visão do futebol, mas já facilitou bastante a minha apresentação. E, já indo direto para a pergunta, tentando ajudar o tema e o tempo, para quem tem a ver com que população a gente vai falar? A gente pode falar da população geral, a gente pode falar de atletas, mas a minha área de atuação hoje em dia são atletas de alto rendimento. Então, eu vou focar o limite nos atletas de alto rendimento, para a gente pensar que, se a gente não está discutindo saúde na população geral, e saúde deve ser discutido, complementos e suplementos devem ser usados em relação a tratamento para a saúde e carências de todos os tipos, mas se para o atleta de alto rendimento não serve, vale a pena a gente pensar se para alguém serve. Vamos lá, alto rendimento para a população geral pode ser vista como isso é o que chega, esses são os nossos medalhistas nos últimos jogos, todos são atletas que eu tenho contato direto, a minha equipe tem contato direto, mas de um tempo para cá, alto rendimento são todos os atletas que passam pelo time Brasil e, desde os jogos, o time Brasil passou a ter centros de treinamento em um laboratório, o que dá a chance de qualquer confederação buscar a gente e aumentou o nosso range de atletas para aproximadamente 2.000 indivíduos. Então, hoje a gente toma conta, vê direto ou indiretamente, alguma coisa em torno de 2.000 indivíduos é uma realidade muito diferente do que em anos anteriores, que o comitê olhava somente esses atletas em época de competição. Então, a nossa visão ao longo do tempo é bem melhor, o nosso acompanhamento em medicina do esporte é muito mais profundo. Bom, além do próprio laboratório, quer dizer, além de uma modalidade, o futebol, por exemplo, pode ir lá, o futebol tem seu centro de treinamento, mas nós temos centros de treinamento próprios. Nós estamos embaixo do Parque Aquático Maria Lenk, onde existe um centro de treinamento para saltos, um centro de treinamento para natação, o polo aquático usa eventualmente, outras modalidades podem usar temporariamente, e o centro de treinamento da ginástica artística, feminina principalmente, mas a masculina eventualmente usa, a menos de 200 metros do nosso laboratório, e essas são as modalidades que a gente tem um acompanhamento mais próximo. Seguindo essa linha, o que é o Laboratório Olímpico e aonde a gente se aprofundou e da onde a gente consegue tirar essa informação? O Laboratório Olímpico é o grande guarda-chuva de toda a área técnica científica hoje do COB ligado ao atleta, ligado ao atendimento. E se vocês repararem, algumas dessas áreas são especificamente relacionadas ao tema em questão, especificamente ligadas ao rendimento e ao uso de complemento, suplemento ou a toda tecnologia que possa agregar alguma vantagem competitiva ao atleta. Vantagem sempre legal, isso é uma regra básica, o Comitê Olímpico é signatário de todos os organismos internacionais que cuidam disso. Para vocês entenderem um pouquinho mais o que é o comitê, como é que funciona o grande guarda-chuva, aí sim organizacional, a gente pode destacar que existe uma área de bioquímica, bioquímica junto com o laboratório, a parte de nutrição está dentro de bioquímica, então toda a parte de avaliação é feita por um nutricionista e por uma equipe de bioquímica. A gente tem a área de medicina, que cuida desde as queixas clínicas até o desempenho, com uma relação específica e bem próxima dos treinadores. E a gente tem a área de nutrição, que pode ver, mais uma vez, preferencialmente junto com a área de bioquímica, mas pode ver isoladamente com a anamnese nutricional de todos os tipos que existe, se o atleta já faz uso ou se o atleta tem necessidade de fazer uso de alguma coisa. Bom,
Esse trabalho foi começado pelo professor Cameron na área de bioquímica, área de nutricionista também por ele. Esse trabalho é muito anterior ao próprio Laboratório Olímpico do Brasil. Esse trabalho é seguido durante os Jogos, com coletas em competição, em treinamento, e hoje em dia a gente faz experimentos durante o treinamento e durante tempos específicos da avaliação do atleta, seja pré-participação, sejam avaliações de performance. Falando especificamente do tema, e aí juntando a nossa realidade ao tema, falando de alto rendimento e de suplementos, eu quero trazer a fala do professor Malghan, que é um dos maiores especialistas do mundo disso, é um consultor do IOC e alguém que a gente divide e usa todos os ensinamentos dele. Trazendo algumas das publicações, é impossível botar os artigos, então eu trouxe alguns dos livros, alguns deles do próprio IOC sobre o tema. E ele chama a atenção de 3 tópicos importantes sobre o uso de suplementos. Eu tenho suplementos que são banidos. Se um suplemento não é banido, ele provavelmente não tem efeito. Se um suplemento tem efeito, ele provavelmente é banido. Mas existem algumas exceções. Essa fala não fala nada sozinha, mas para quem é do esporte, ela basicamente se explica por si só, aonde a gente vai tentar entender quais são essas exceções. Bom, antes de dar o próximo passo, eu decidi trazer casos nesses nossos quase 2 anos de laboratório. Então, como é que acontece? O atleta vai com a gente, ele é avaliado, ele tem algumas coisas, sejam de performance, seja de saúde, e ele tem que voltar depois. Então, ele tem que voltar depois para ser liberado. No outro ano, ele tem que voltar depois por alguma queixa clínica, ou ele teve alguma coisa de performance, e na volta para performance, ele passa de novo com a gente. Então, aqui tem o nosso primeiro atleta, que por acaso usava sem indicação. Eu só trouxe atletas que usavam complementos ou suplementos sem indicação. Um segundo atleta que usava um pouco mais de coisas sem indicação, todos os atletas, especificamente atletas entre os top 10 das suas modalidades. Um terceiro, um quarto e um quinto atletas que usavam, respectivamente, essas pequenas quantidades de suplementos e complementos, sem nenhuma indicação médica, alguns pelos seus nutricionistas, alguns porque os outros usavam, alguns completamente por conta própria, mas não tinham indicações médicas. Para todos esses atletas, esses casos são verdadeiros, são dados não publicados ainda, todos esses atletas passaram por o que a gente chama de avaliação esportômica e acompanhamento nutricional e foram corrigidos as prescrições de nutrição e a grande maioria, à exceção do atleta 4, nenhum complemento ou suplemento foi prescrito. O atleta 4 é um atleta de categoria de peso, e para a categoria de peso, é uma das coisas que eu vou adiantar já da minha apresentação, existem indicações e é o caso desse atleta. Então, para todos os outros, basicamente todos os suplementos foram retirados. Com alguma dificuldade, quem trabalha no esporte consegue imaginar o como é difícil tirar isso desses atletas. Aqui estão os resultados de alguns testes de performance, onde em nenhum desses 5 atletas teve nenhuma diferença do primeiro para o primeiro momento de avaliação para o segundo momento de avaliação. Quero chamar a atenção que, obviamente, eu não fiz o dado absoluto do atleta pelo atleta, porque se ele treina mais, ele pode melhorar, se ele está em outra época de treino, ele pode piorar. Então, eu comparei ele normatizado com um grupo de atletas da mesma modalidade. Então, esses já são os dados, a resposta dos dados normatizados. Bom, a nossa abordagem sempre foi: alguns suplementos funcionam para algumas pessoas e em alguns momentos. Muitos suplementos não funcionam para ninguém ou quase ninguém, em momento nenhum. Essa é a frase clássica do professor Ronald e faz a gente seguir a linha que suplementos preferencialmente não devem ser usados. A gente tem um medo muito grande de contaminação, de qualquer tipo de contaminação, principalmente porque o atleta ele é afastado antes e depois ele tem o direito de tentar provar, e o direito é todo dele, que isso não foi um uso doloso. De qualquer maneira, ele está afastado, de qualquer maneira, isso é muito ruim para o esporte, de qualquer maneira, isso é muito ruim para o projeto em si, e quando não tem indicação médica, na melhor das hipóteses, ele está fazendo uma urina muito cara, ou ele está inferindo em todos os riscos à saúde de uso e abuso de suplementos, e o excesso de suplementos, no nível que alguns atletas usam, causam problemas associados à saúde. Bom, trazendo um pouquinho para o nosso tema, trazendo um pouquinho para a própria cartilha que está sendo divulgada hoje, a gente já adotou um nível de evidência, um nível de discussão interna dos parâmetros da própria cartilha, todos vamos receber no final do dia, e a cartilha separa isso com um pouco mais de clareza do que as falas clássicas, do que vemos de uma maneira geral no pouco tempo das apresentações e simpósios, mostrando os complementos e suplementos aonde tem evidência.
volto a dizer, evidência em que esporte. É importante entender de que esporte a gente está falando. É importante a gente lembrar que, principalmente, esporte de controle de peso é muito difícil obter por alimentação toda essa ingesta calórica, toda essa ingesta de micro e macronutrientes sem suplementos, mas não é impossível. Então, a gente lembra um pouquinho do guideline, esse guideline tem na cartilha, eu não quero tomar o tempo de vocês, prefiro deixar aberto o tempo para a gente discutir alguma coisa, mas um guideline muito interessante para a gente pensar na tomada da decisão, quando fazer, e a própria cartilha deixa isso muito bem definido, ela só dá a chance para a gente fazer, claro que quando tem indicação, e nenhum risco, ou o mínimo de risco possível, em ciência não existe zero, mas é o zero possível da ciência, então essa é a linha seguida pela cartilha, é uma linha bastante interessante, mas a recomendação inicial nossa do comitê ainda é não use, a menos que você tenha indicação. E se tiver indicação, tem que ter todos os marcos de segurança, porque no meu mundo o doping é uma preocupação muito grande, mesmo que não seja dolosa. A nossa abordagem é comida. É muito difícil, a gente ouve toda hora, que atletas tenham alimentação e tudo pela alimentação. Nós temos alguns casos, alguns são divulgados, alguns atletas liberaram a divulgação, especificamente da Iane Marques, do pentatlo moderno. É uma modalidade com várias valências, e ela não faz nenhum uso de complemento, suplemento, nunca fez, ela já está nesse programa há muito tempo. E todos os meninos da canoagem de velocidade, que foram medalhistas, nenhum deles faz complemento, suplemento. É um programa extremamente detalhado. Concordo que com certo grau de dificuldade, essas são fotos ilustrativas, mas nós fazemos controle bioquímico desses atletas eventualmente toda semana. Nós sabemos o que eles comemos, nós recebemos as fotos, aquelas fotos anteriores são fotos que os atletas mandam da refeição de todo dia, os nutricionistas olham. Por um lado, parece mais fácil ter uma infraestrutura para fazer isso, e aí dá para fazer. Por outro, é muito mais difícil, a quantidade de dado e controle é muito maior, e a responsabilidade sobre os atletas é muito maior. Mas hoje a gente pode dizer que, sem a menor dúvida, pelo menos com relação a medalhas e a nenhum caso positivo de doping, a gente consegue esse resultado, então é um jeito de trazer isso para a gente. Queria agradecer a chance de falar e deixar aberto para perguntas. Muito obrigado, doutor Naum, pelo tempo também. Parabenizar pela palestra, e acho que a missão e o cargo que você ocupa também não é uma coisa muito fácil aí de administrar tantas confederações, tantas variações entre as confederações, cada modalidade tem a sua prerrogativa, a sua característica, e você está conseguindo, dentro do possível, deixar um legado muito bacana para o Comitê Olímpico, isso a gente percebe. E o assunto em si, a dificuldade de abordar, a dificuldade de sedimentar isso, fazendo esse controle com todos eles, é realmente muito difícil, mas bacana, parabéns. Pessoal, nós estamos com tempo horário em cima, né, Adélia? E já são 2h30, a gente tem a sequência da apresentação. Gostaria que fosse aberta a discussão para a plateia. Não sei se teremos tempo, acho que uma pergunta só. Então, uma pergunta e a gente já passa para a próxima mesa. Bem rápido, por favor. E peço para quem for responder que seja também muito objetivo, já chamando o doutor Ezegi. Já fica pronto para começar. Meu nome é Getúlio, eu sou médico do esporte, trabalho na CBDA com seleção de polo aquático e já sigo um pouco o que você tem falado, achei muito interessante, parabenizar, porque a gente usa o suplemento e a gente tem uma preocupação muito grande, e quando a gente chega na seleção, a gente já vê essa quantidade enorme de suplementos e a gente não tem muito controle sobre isso. Uma dificuldade que eu tenho é se existe algum lugar aqui no Brasil que eu possa eventualmente testar algum tipo de suplemento para eu ter alguma segurança que esse suplemento ele, sei lá, foi testado antes, ou se existe algum tipo, por exemplo, a própria sociedade participar para, olha, esse selo aqui, quem receber esse selo, ele já foi testado e provavelmente não tem. Porque, eventualmente, a gente vai precisar. E, quando a gente vai viajar, às vezes a gente não sabe que produto utilizar. Lá nos Estados Unidos, uma vez, no Canadá, desculpa, eles tinham algum produto que pelo menos recebia um selo do Comitê do Canadá. E parecia que seria seguro, mas realmente eu não tenho nem certeza que aquele selo corresponde àquilo. Existe alguma forma de eu testar antes de ser utilizado, até para eu ter algum suplemento de segurança, caso seja necessário?
Posso responder pelo comitê. O comitê não tem nenhum objetivo nesse momento de desenvolver nenhum selo, nada a respeito. Quando a gente usa organismos internacionais que selam. A gente evita usar manipulação, porque, por N motivos, a garantia depois daria muito mais trabalho, mas a gente não tem nem essa capacidade instalada nesse momento, nem objetivo. Existem laboratórios que fazem, existem laboratórios com capacidade que fazem no Brasil, não sei nenhum que faça, mas existem alguns laboratórios. Qualquer laboratório que tenha massas, por exemplo, poderia fazer isso, e vários têm, mas eu não conheço nenhum que faça isso de forma oficial, e não é o objetivo do comitê chancelar, mesmo que o nosso parque tivesse essa capacidade. Eu só queria complementar o seguinte: nós tivemos um problema que acabamos, sem orientação nossa, resolveram mandar fazer o exame de um suplemento. E esse suplemento, teoricamente, vazou que tinha sido contaminado por clortiazida. A legislação é clara. Primeiro, que não tem valor se não for laboratório credenciado. E, segundo, o laboratório só pode examinar em caso de demanda jurídica. Aí ele examina. Os laboratórios credenciados da UADA só examinam em demanda jurídica. Tem um resultado adverso, aí você manda examinar. E precisa tomar muito cuidado com isso. Tem cuidado porque mandaram num laboratório que não estava aparelhado. Isso foi... Nós fomos parar nos Estados Unidos, realmente, para conseguir. Demandou, eu fui visitar a fábrica da onde vinham insumos, a fábrica de onde era feita a embalagem da cápsula. Foi uma coisa que não vazou, porque a gente realmente segurou tudo, mas podia ter dado um problema muito sério. E quando foram argumentar com o laboratório de uma universidade que tinha examinado, a resposta de quem deu o laudo disse o seguinte: realmente nós não estamos aparelhados para isso. Então, é perigosíssimo essa pergunta. Existe agora... outro dia nos levaram um aparelho, que é uma coisa que eu não sei se já está em atividade, que você tem uma lista, em inglês, quer dizer, é um software que você põe qualquer comprimido, e ele te diz, olha, tem ou não, se acende uma luz, se dá aquela... Também não afirma ou não, mas diz que, bom, se eu comprei um suplemento e tem alguma coisa, eu jogo fora. O ideal é comprar de marca definida em laboratório. Desculpa. Eu acho que não, foi muito bom. Para a gente encerrar de fato a mesa, acho que o Solera fez um comentário, e se um produto é comercializado aqui no Brasil, ele está liberado para ser comercializado. Então, se você comprou esse produto, você guardou um frasco e você está utilizando, e se teve algum problema, a responsabilidade não é sua. Você acreditou na venda de alguém que foi liberado para vender. Então, você tem essa prerrogativa. Pois é. O assunto é extenso. Eu vou pedir, gente, por favor, senão a próxima mesa me mata. Solera, me desculpa. Perfeito. Eu acho que a gente vai poder abordar esse assunto. Eu gostei muito. Realmente é um assunto que é de interesse. Essa dúvida é comum a todos, tenho certeza. Peço desculpa aos palestrantes, agradeço. Temos uma tarde de suplemento hoje. Então, vamos dar sequência. E muito obrigado. Obrigado aos palestrantes. Obrigado a todos vocês. Uma boa tarde.